Fala pessoal, como é que tá? Tudo bem? Bom, hoje então eu vou começar a fazer aquilo que eu já tô falando faz tempo, que é começar a aula sobre Guerra do Paraguai, pessoal, exatamente. Faz tempo já que eu tenho me preparado, na verdade, a Guerra do Paraguai é um assunto do qual eu tenho bastante conhecimento e eu vou passar hoje para vocês esse conhecimento sobre a Guerra do Paraguai, galera. Guerra do Paraguai é essa que é uma guerra que pouco explorada até hoje, né, pessoal? Entre as pessoas não têm muita noção do que aconteceu, as pessoas não têm talvez muito conhecimento sobre o assunto, uma vez que tem, por questões de ideologia, talvez, é uma, como é que eu vou dizer, um assunto tocado de modo pouco aprofundado, pouco estudado nos colégios. Eu sei muito bem, como professor, que dependendo do jeito que é tratado muito superficialmente, mas hoje aqui eu quero passar para vocês esse assunto que é muito importante para a história, né? Para a história do Brasil, é muito importante para as pessoas conhecerem também esse assunto. Por quê? Porque faz parte da história do Brasil, faz parte das pessoas entenderem como funcionava a geopolítica da época do Brasil, como o Brasil se comportava, o Brasil Império, como Dom Pedro II e os seus políticos, né, os partidos, o liberal, o conservador, né, como eles entendiam, né, a geopolítica da América do Sul na época. Bom, pessoal, vamos lá. A Guerra do Paraguai, é importante nós sabemos que era o Partido Liberal que estava no poder na época, não era o Partido Conservador. Então, o Partido Liberal, ele não tinha uma política externa bem estabelecida. Logo, isso vai complicar a situação do Brasil no exterior. Por quê? Porque a América do Sul nessa época, pessoal, é um barril de pólvora, principalmente na questão do Cone Sul, tá? Cone Sul ali representa Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, aquela parte sul do Brasil, tá? Parte do Mato Grosso do Sul, países que fazem divisa com o Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, mais precisamente esses países. Por que que aquilo ali era uma zona que era muito competida, uma zona muito concorrida entre os países? Pela bacia do Rio da Prata, né, pessoal? Nós temos que entender que todo o Rio da Prata, né, o estuário do Prata, a bacia do Rio Paraná, a bacia do Rio Paraguai, a bacia do Rio Uruguai, que todas elas se encontravam e desembocavam lá na bacia do Prata, já era uma questão de muita competição entre os países, tá, pessoal? A história, então, vai nos remeter a 1863, quando o Brasil tá com esse partido liberal, né, no comando. Nós temos então Dom Pedro II no Brasil, Francisco Solano Lopes no Paraguai, Bartolomeu Mitre na Argentina, né? Nós temos Bernardo Berro no Uruguai, com o Flores, né? O Flores tentando numa guerra civil. O Uruguai está se encontrando nesse momento numa disputa dentro do Uruguai entre o Partido Blanco e o Partido Colorado, e eles estão competindo ali. E esse Partido Blanco, que ganhou as eleições, ele tem uma política que é contrária à política do Brasil, tá, pessoal? E o
que vai começar a acontecer com essa política que é contra o Brasil? Os fazendeiros gaúchos, é importante nós entendermos isso, os fazendeiros gaúchos, o lobby gaúcho, como a gente gosta de dizer, ele tem criações de gado que passam a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. E esses criadores, esses gaúchos que vão para lá, vão ser atacados, tá? Vão ser atacados pelas forças uruguaias do Partido Blanco uruguaio. Os fazendeiros gaúchos, então, vão fazer o que? Vão pedir uma ação do governo central, do governo do Rio de Janeiro, contra esses ataques que estão sendo efetuados pelo Partido Blanco, né, o partido que está no governo no Uruguai. O que o Brasil vai fazer? O que o Império do Brasil? O Brasil tem uma política, então, intervencionista nessa época, né, pessoal, muito intervencionista, onde o Brasil ele coloca o seu dedo na política interna dos países, na política interna da Argentina, na política interna do Uruguai, ele também ajuda o Paraguai, entendeu? E o Brasil vai mandar forças do exército brasileiro para depor o governo do Berro, né? E tirar o Berro e botar o Flores no poder, tá? Que é o concorrente do Partido Colorado. O que vai acontecer, pessoal? O exército brasileiro vai e tira o Partido Blanco do poder no Uruguai, tá, pessoal? Só que seguinte, o maior aliado do Partido Blanco do Uruguai, adivinha quem é? O Paraguai, do Francisco Solano Lopes, do ditador Francisco Solano Lopes, era o Partido Blanco. Então vocês veem que aí já começa a ficar estranho. O Francisco Solano Lopes, vou começar a dizer assim, o Solano Lopes, o que ele faz? Ele envia uma carta para o Brasil, que não é respondida pelo Dom Pedro II, dizendo, eu preciso que tu reconstitua, que tu recoloque o Bernardo Berro no governo de novo do Uruguai. Por que eu preciso? Eu uso o porto do Uruguai, eu uso o porto de Montevidéu para a escoação da minha produção agrícola. Pessoal, nós temos que entender que nessa época o Brasil é um país de 8 milhões de pessoas, tá? 8 milhões de pessoas. O Uruguai tem cerca de 500 mil pessoas, tá? 500, 400 e poucas mil pessoas. A economia uruguaia era cerca de 300 a 800 mil libras, tá? Vamos contar em libras. E a economia do Brasil era pelo menos 12 vezes maior do que a paraguaia. Se juntarmos todos os países que vão formar a Tríplice Aliança, então passa de 15 vezes a economia paraguaia, desculpa. Então, assim, ó, é uma diferença muito grande. Bom, dito isso, pessoal, nessa época, o Francisco Solano Lopes, tá? Nós já falamos então sobre a questão do Uruguai ali, aquela guerra civil que estava acontecendo, a intervenção brasileira. O Brasil tira o governo Blanco, põe o governo Colorado, que fazia parte da política externa do Brasil. Por enquanto nós não mencionamos a Argentina, mas logo nós vamos mencionar. Nesse contexto, nós vamos ter então o Paraguai. Qual é a função do Paraguai? Pessoal, o Paraguai é um país que não tem saída para o mar. A única fonte de escoamento náutico que ele possa, digamos assim, que ele possa usar é a bacia do Prata, né? Onde ele vai descer ali pelo Rio Paraguai, encontrar o Paraná, o Uruguai e escoar a sua plantação, a sua produção, assim por se dizer. É importante nós entendermos, pessoal, que existe também uma teoria muito usada antigamente, que já foi ultrapassada, a partir dos anos 90 isso ficou para trás, do qual o Paraguai era uma grande potência, o Paraguai estava se tornando um incômodo para a Inglaterra,
o Paraguai ele ia incomodar a Inglaterra no comércio mundial com os seus manufaturas e a sua indústria. Pessoal, isso está extremamente ultrapassado, extremamente errado, tá? Isso foi uma teoria usada quando não se tinha acesso aos documentos, porque o Paraguai pouco tinha indústria, praticamente nada, era um país extremamente agrícola, fechado, então não faz sentido nenhum a Inglaterra, pelo contrário, o Paraguai ele queria comercializar com a Inglaterra, e por isso que ele fazia questão de ter um porto bom para conseguir escoar. Vocês vão me perguntar, tá, mas por que ele não estava usando, por que ele não começou a usar o porto de Buenos Aires? Pessoal, a visão portenha, a visão da elite de Buenos Aires, do governo de Buenos Aires, é que o Paraguai era uma província rebelde. Uma vez que o Paraguai tinha conseguido a sua independência ali pela década de 20 do século 19, o Paraguai ele 20 e 30, o Paraguai ele conseguiu vencer os exércitos portenhos, né, os exércitos argentinos, e ele consegue uma independência, mas os argentinos na época não reconheciam o Paraguai como um país, e sim como uma província rebelde. Isso é muito importante nós entendermos. Então tinha essa... O Paraguai não queria usar, não podia usar, ou se usasse ia ser complicado para ele usar o porto de Buenos Aires. Bom, dito isso, nós vamos ter então, galera, a questão do Paraguai. Como é que o Paraguai estava nesse momento? O Paraguai, pessoal, ele tinha entrado num processo de armamento, uma corrida armamentista dentro do Paraguai, onde de um exército de 10, 12 mil soldados, o Paraguai chegou a 100 mil soldados, ou por volta de 100 mil soldados. Soldados esses bem armados, equipados, né, bem armados, eu digo assim, em comparação com os exércitos daqui, né, pessoal? Isso é interessante nós entendermos, né, galera? Tudo isso é com comparação aqui. Então, nós temos um exército forte, um exército bem armado, né, por assim dizer, e nós vamos, em comparação com o exército brasileiro, por exemplo, que era um efetivo de 18 mil homens, mais a Guarda Nacional com seus 22 mil praças também, o exército uruguaio com 3 mil do Venâncio Flores, o exército argentino com cerca de 12 mil argentinos. Então, se tu juntar todos esses efetivos, não dava o efetivo do Paraguai. Tá? Não dava o efetivo do Paraguai. O Paraguai também tinha feito uma linha férrea para ligar Assunção até o seu quartel-general em Humaitá. Humaitá que foi construído pelo Exército Brasileiro, pela Engenharia Militar Brasileira. Importante a gente saber disso também. Então é esse o cenário. O cenário está montado. Nós temos uma crise no Cone Sul envolvendo a mudança, né? A mudança de governo do Uruguai e então digamos assim, o bloqueio da escoação agrícola do Paraguai, ok, pessoal? O que vai acontecer a partir daí? O que o Solano Lopes vai imaginar? O que ele vai fazer? Ele tentou trocar correspondências com o Dom Pedro II. Dom Pedro II não reagiu, não devolveu as cartas, não respondeu. Então ele vai partir para a ofensiva, porque ele sabe que ele na verdade ele chamava até o Brasil, ele chamava o Brasil de um gigante com pés pequenos, né, pessoal? Porque o Brasil tamanho colossal, 15 vezes maior que o Paraguai, 20 vezes maior que o Paraguai, porém com um exército muito pequeno. Então ele pensou, vou partir para a ofensiva, mas ele nunca imaginou que o Brasil iria se aliar com a Argentina, que era a principal rival do Brasil, era a Argentina, e com o Uruguai contra ele. Então ele vai partir numa ofensiva militar, né, pessoal? Primeiro ele vai prender o Marquês de Olinda, que é um vapor brasileiro, um barco de vapor brasileiro que levava
o governador da província do Mato Grosso, que lembrando, só se chegava no Mato Grosso, havia mais práticas de chegar ao Mato Grosso, não era por terra, era sim por mar, subindo o Rio da Prata, passando pelo Rio Paraguai, chegando para o Mato Grosso, não era por terra. Então, pessoal, isso é importante nós entendermos, né? Era muito difícil as coisas naquela época, não era fácil. Então o vapor estava subindo, passou por Assunção, o Francisco Solano Lopes foi lá e capturou o vapor Marquês de Olinda e prendeu o governador do Mato Grosso. Foi lá, após isso, e invade com o seu exército paraguaio. O exército paraguaio invade o Mato Grosso, região de Corumbá. Ele invade ali também. E tem mais uma outra cidade que ele também invade, tá? E ao mesmo tempo que ele invade esses lugares, ele também começa uma ofensiva e indo em direção ao Rio Grande do Sul, para depois do Rio Grande do Sul chegar no Uruguai e ajudar o governo branco do Uruguai a tomar o poder de volta, derrotando o Venâncio Flores, o Colorado Venâncio Flores, do Partido Colorado. O que vai acontecer, pessoal? O Brasil vai entrar, né, num frenesi de pavor, porque imaginem só, um exército inimigo te invade numa província extremamente distante, onde praticamente não existe presença militar, e o Brasil fica meio sem reação no início. Tanto é que, agora explicando para vocês, esse efetivo paraguaio que sai do Paraguai e vai chegar no Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul, ali os efetivos rio-grandenses são pegos de surpresa. Mas a questão é a seguinte, vocês vão me perguntar, tá, Soria, onde é que está a Argentina nessa questão? Cadê a Argentina nisso? Pessoal, nessa ida do Solano Lopes com o exército em direção ao Rio Grande do Sul e posteriormente ao Uruguai, ele passa pela província de Corrientes. Ele invade a província de Corrientes, em vez de fazer a volta pelo território brasileiro, ele passa pelo meio. Se vocês olharem no mapa, vocês vão ver que Corrientes fica bem ali no meio. Ele vai invadir Corrientes, achando que os correntinos vão ficar do lado dele, porque nessa época a província de Corrientes também tinha uma questão meio emancipatória, então ele achava que ele invadindo Corrientes ele ia receber aclamação pública, e não é o que acontece. Na verdade, quando ele invade Corrientes, o Bartolomeu Mitre, presidente da Argentina, declara guerra contra o Paraguai, porque é uma invasão territorial que acontece. E nessa declaração de guerra do Bartolomeu Mitre, Venâncio Flores e Dom Pedro II assinam a Tríplice Aliança. É assim formada a Tríplice Aliança em 1865. A guerra começa em 64, com a invasão de Corumbá e a prisão do Marquês de Olinda. E tudo isso demora, né, pessoal? É uma guerra demorada, a gente tem que entender isso, não é assim que nem hoje. Então a movimentação, os deslocamentos de tropas é feito a pé, é feito a cavalo. Então é muito difícil isso, né, pessoal? Não é uma coisa fácil, então tudo demanda tempo nessa época, né, pessoal? Principalmente se tratando dos países aqui sul-americanos, onde mal tinham trem, não tinha ainda, entendeu? Trilhos de trem suficientes, era uma questão bem precária. Então é formada a Tríplice Aliança. Esse exército paraguai passa pelo Corrientes ali, claro, ataca Corrientes, os efetivos argentinos que estão ali, chegam em São Borja e chegam também em Uruguaiana. Vão tomar essas cidades, mas logo o exército brasileiro já reage. O Marquês de Porto Alegre ele vai arregimentar tropas o suficiente para cercar essas duas cidades com efetivos paraguaios dentro, e vai conseguir prender esses efetivos paraguaios, e a partir daí, nesse momento, acaba a ofensiva paraguaia. A partir daí o Paraguai vai, lá por 1865, virando 66, o Paraguai vai recuar para o seu território. Por quê? Porque ele vê que ele não tem força o suficiente para se projetar para fora do Paraguai. O exército paraguaio, por maior que fosse, em comparado aos aliados,
não tinha força o suficiente para ir contra, tá, pessoal? Então o que vai acontecer? Agora começa uma contraofensiva dos exércitos aliados, capitaneados sempre pelo Brasil. O Brasil sempre capitaneou a Guerra do Paraguai. Vai chegar um momento que a Guerra do Paraguai vai ser uma guerra entre Brasil e Paraguai, porque o Dom Pedro II ele está determinado, e isso estava lá no acordo, né, no Tratado da Tríplice Aliança, que a guerra só ia terminar com a prisão ou a morte do Francisco Solano Lopes. Então é importante nós entendermos isso. Pessoal, a partir daí nós vamos ter então a invasão do território paraguaio, né, pessoal? É importante nós também situarmos a Batalha do Riachuelo, aonde a Marinha brasileira derrota a Marinha paraguaia, né, pessoal? Cerca de 12 vapores brasileiros capitaneados pela fragata Amazonas derrota a esquadra paraguaia, né, pessoal? Na região ali do Riachuelo, que é uma parte ali do rio, se eu não me engano agora, do rio Paraguai, tá? Então, os brasileiros, a Marinha Brasileira vai fazer esse importantíssimo movimento, que é bloquear, né? Derrota a Marinha Paraguaia numa vitória que começa um ataque de surpresa paraguaia, e depois o almirante Barroso consegue reverter a situação e projetar os seus navios muito melhores e muito mais bem equipados. Lembrando, pessoal, que nessa época a Marinha Brasileira, a Marinha Imperial Brasileira, era uma das... aqui na América do Sul era de longe a mais poderosa, e era uma força extremamente forte mesmo, realmente forte, com um bom investimento do Império em cima daquele braço que o Império tinha, né, o seu braço direito na força, né. Então, a partir da Batalha do Riachuelo, então, a Marinha Brasileira toma conta, o Brasil e os aliados tomam conta da Bacia do Prata, e o Paraguai fica retido e preso, sem conseguir importar e exportar nada. Isso é muito importante nós entendermos. Então, a partir daí, nós vamos ter, então, o Brasil, os aliados vão se colocar num acampamento no sul do Uruguai, do Paraguai, aliás, um acampamento de difícil acesso, um acampamento complicadíssimo, Tuiuti, que é o nome do acampamento, né? Um acampamento de Tuiuti. Então eles vão ficar ali por cerca de 2 anos, pessoal, 2 anos no acampamento de Tuiuti, onde nós vamos ter a maior batalha campal da América Latina, que foi a Batalha de Tuiuti, onde quando os exércitos aliados se colocam ali no acampamento, o Francisco Solano Lopes vai ordenar um ataque em 3 frentes, né? E esse ataque vai ser repelido. Os aliados vão conseguir repelir esse ataque surpresa paraguaio. Tem cerca de 12 mil baixas do lado paraguaio, né? E cerca de 5 mil baixas pro lado dos aliados. Então foi uma vitória muito importante para os aliados, muito importante. O general Osório, que era o comandante do exército brasileiro nessa época, é ele que é o principal responsável, porque é ele que comanda esse exército, é ele que comanda essa vitória brasileira. Depois nós vamos ter outras sessões de batalhas pequenas, mas muito importante, e vai vir a primeira derrota brasileira, a primeira derrota dos aliados, uma primeira derrota numa batalha regular, vai ser em Curupaiti, onde após a vitória de Tuiuti, os exércitos aliados vão se projetar para chegar até a fortaleza de Humaitá e vão ser derrotados. Isso estremece as bases a base do comando do exército aliado, onde sai o comandante do exército aliado, que era o Bartolomeu Mitre, e entra o Duque de Caxias. O Duque de Caxias, pessoal, é o Luiz Alves de Lima e Silva, mais conhecido como Duque de Caxias, né, pessoal? Então, ele era realmente um cara ponto fora da curva. Na verdade, assim, a Guerra do Paraguai, a vitória da Guerra do Paraguai se deve muito, muito pelo Duque de Caxias. Ele vai vir para o exército, né? Vai sair do Rio de Janeiro, vir para o exército, vai tomar o posto de comandante geral das forças aliadas. Ele vai colocar ele vai mandar ele vai fazer, né? Vai mandar fazer com
com os prisioneiros paraguaios uma linha de trem, vai trazer balões de vigia lá dos Estados Unidos, que foi usado na Guerra da Secessão Americana, vai trazer para cá, para esses balões vigiarem o campo inimigo. Então, nós vamos ver aí, nós vamos ter também a segunda batalha do Tuiuti, né, pessoal, onde de novo o exército paraguaio é derrotado. E nós vamos começar aí a época que é muito conhecida como a Dezembrada, pessoal. A Dezembrada. Coloquem isso na cabeça de vocês. Que é muito importante vocês lembrarem. A Dezembrada. Que é uma sequência de vitórias. Uma sequência de vitórias do Brasil. Onde nós vamos ter aí a Batalha do Avaí, né? Muito altamente já falada em vários artigos. Podem procurar aí, tem muita coisa que fala sobre a Batalha do Avaí, uma batalha gigantesca onde o Brasil sai vencedor. Nós vamos ter a Batalha de Lomas Valentinas, que o Brasil, os aliados, aliás, eles derrotam o restante do exército paraguaio regular, entendeu? Nessa época já o Francisco Solano Lopes ele já sabe que ele vai perder a guerra. Então vira uma guerra de ataque, e ele fugindo, e por onde ele passa ele vai recrutando as pessoas e recrutando crianças, vai recrutando velhos, vai recrutando mulheres, então, porque ele não quer se render, ele era Francisco Solano Lopes, pessoal, ele era um ditador sanguinário, um maluco, entendeu? Onde ele colocou praticamente em jogo a existência de uma nação inteira em nome de uma guerra, em nome de uma visão de um grande Paraguai e que ele não queria se render. A verdade é essa e eu tenho convicção nisso que eu digo. Tanto é que depois da Batalha de Lomas Valentinas, o Paraguai vai sofrer mais uma batalha, vai sofrer mais uma derrota na Batalha de Costanhú, que é uma batalha que cerca de 5.000 soldados brasileiros, uma batalha que foi de brasileiros contra paraguaios, aonde os brasileiros encontram um efetivo paraguaio de 400 homens. Pessoal, eram 400 crianças na faixa etária de 10 a 15 anos de idade, né, pré-adolescentes. Para vocês terem uma ideia da megalomania do cara, ele colocou barbas falsas nesses jovens para eles parecerem ser mais velhos, né, para assustar os soldados brasileiros. Mas os soldados brasileiros mataram boa parte, sobreviveram muito poucos. Essa batalha ficou na história, né? Hoje em dia é o Dia da Criança no Paraguai, é lembrada com um pouco de vergonha assim pelas forças brasileiras, mas tu tá 5 anos, quase 4 anos na guerra, matando o paraguaio, batalhando, passando trabalho. Nós temos que ter uma visão, uma ótica da época, né, galera? Assim, eu vou julgar o soldado brasileiro, tá ok, mas é difícil tu falar alguma coisa assim, julgar se tu não tava lá, tu não sabe como é que foi, entendeu? É errado, é muito errado, mas temos que entender o contexto da época. Bom, partindo daí, Batalha de Costanhú, nós vamos ter também a tomada de Assunção em 1869, o barão, quer dizer, o Duque de Caxias vai chegar até Assunção, vai colocar um governo provisório em Assunção, tá, pessoal? Onde uma junta governamental brasileira vai ficar comandando o Paraguai, só que o Solano Lopes não se rendeu ainda. O Solano Lopes vai fugir do exército brasileiro até 1970. 1970 ele é encontrado em Cerro Corá. Lá quase na cordilheira, onde o Paraguai faz fronteira, ele vai ser encontrado e ali sim ele o restante do efetivo vai ser derrotado e ele vai ser morto por um cabo gaúcho chamado Chico Diabo, onde o Chico Diabo dá um golpe de lança no abdômen dele e ele vem a falecer por aquele, ainda toma mais um tiro de outro soldado, mas ele vem a falecer mesmo pelo ferimento. E a partir daí
deu-se fim à Guerra do Paraguai, né, pessoal? Então é uma guerra que vai entrar para a história, vai ser a maior guerra que o Brasil participou, assim, efetivamente. Claro, o Brasil vai participar da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial, que eu também vou fazer vídeo sobre isso, mas é importante nós sabermos sobre essa batalha. Peço que todos que tiverem dúvida podem me mandar mensagem, coloquem no comentário, me chamem, tá, pessoal? O que vai acontecer com o Paraguai depois? O Paraguai, pessoal, ele vai virar um protetorado brasileiro durante aí, cerca de 10 anos, até o Brasil se desligar do Paraguai por problemas internos, e o Paraguai vai seguir a sua vida, vai seguir o seu rumo. A Guerra do Paraguai, pessoal, também vai estremecer o Império, porque o exército vai voltar da Guerra do Paraguai muito mais forte, com um nome muito mais poderoso, porque o exército foi quem venceu a Guerra do Paraguai, não foi a Marinha. A Marinha ajudou, mas quem venceu foi o exército. E o exército, ele volta e ele pensa que ele vai ser bem recompensado, vai ganhar uma moral, e ele não ganha. O Império, o Dom Pedro II erra muito quando ele faz isso, que ele não dá bola para o Império. E isso vai ajudar muito no golpe de 1889, quando o exército brasileiro ajuda os republicanos a darem ajuda os republicanos, né, no golpe lá com o Deodoro da Fonseca, tá, pessoal? Então é muito importante nós sabermos sobre isso. E é isso então, galera. Eu fico aí. Agradeço todo mundo que ficou até agora olhando o vídeo. Não esqueçam de curtir o vídeo, botar o sininho, compartilhar o vídeo também. Me acompanhem nas redes sociais, no Instagram, Professor Everton Kisner. Se inscrevam no canal, que é muito importante, e deem o like. Valeu!